Sabias que um papelzinho, uma certidão chamada certidão de propriedade horizontal, pode fazer poupar ou perder milhares de euros quando estamos a falar de imóveis? De certeza que a palavra não é desconhecida para ti, propriedade horizontal, mas muito provavelmente ainda não sabes muito bem o que é que significa, ou então não sabes como é que se faz e quanto é que custa. Mas vais aprender isso muito rápido e muito fácil hoje. Este tema trago-te agora porque vou fazer uma propriedade horizontal em outubro. E, apesar de não ser a primeira vez que eu faço uma propriedade horizontal, apercebi-me que o conceito não é conhecido para toda a gente e é um conceito que faz mesmo diferença. E vou dar o meu exemplo pessoal, porque te vai ajudar a perceber também qual é o impacto financeiro que tem fazeres uma propriedade horizontal ou não. O que é a propriedade horizontal? Vai ser o primeiro ponto que vamos abordar aqui. Como é que ela se faz? É o segundo. E o terceiro é quanto é que ela custa. O que é a propriedade horizontal? A propriedade horizontal é um processo quase a 100% administrativo e é o processo que vai permitir que um edifício seja vendido por frações. Ou seja, é impossível tu comprares um apartamento que não está em propriedade horizontal. E o mais comum é que os apartamentos estejam em propriedade horizontal, senão não seriam vendidos dessa forma. Mas em Portugal ainda há muitos edifícios que não estão em propriedade horizontal. E isto gera muitos problemas aos proprietários, porque não podem vendê-los por frações. E tu dizes, mas Filipa, porquê que isso é um problema? Qual é o problema? É a mesma coisa eu estar a vender 4 frações ou estar a vender um prédio de 4 frações. Não, não é. Não é porque quando tu vendes o bolo, é sempre menos vantajoso para quem vende o bolo do que quando tu vendes as fatias do bolo. Por isso é que eu gosto de comprar bolos. E o que vai acontecer é, quando uma pessoa tem um imóvel com várias frações e não as tem em propriedade horizontal, vai perder dinheiro. E vai perder dinheiro por vários motivos. Vai perder dinheiro porque vai vender por menos, vai perder dinheiro porque se um dia precisar de dinheiro e tiver de vender aquele bem que tem, vai ser obrigado a vender tudo. Então, não é uma situação para nada ideal. E é um processo que é melhor fazer quando não há uma urgência em fazê-lo, não é demorado, demora alguns meses se não houver nenhum problema e também não é assim tão caro. E é muito menos caro do que a diferença que uma pessoa obtém quando tem propriedade horizontal feita e pode vender os apartamentos dessa forma. Ou pode escolher vender uns, ficar com outros, vender uns, usar outros. Aí o proprietário é livre. Se fores tu o proprietário, vais ser livre de escolher o que fazer com cada fração se o edifício tiver na propriedade horizontal. Se não, vender ou comprar, aquilo que tu fizeres com um, vais ter de fazer com todos. E como é que se faz a propriedade horizontal? Primeiro contactas gabinetes de arquitetos e pedes propostas. Eu digo-te que este é o primeiro passo, podia dizer diretamente, fala com o arquiteto. Mas não, fala com vários porque muitas vezes há diferenças de 100, 200, 300 euros para o mesmo tipo de serviços. Portanto, convém tu pedires várias propostas. Explicas que queres fazer uma propriedade horizontal e eles vão-te dar o orçamento. Quando tu escolhes o arquiteto com que queres trabalhar, vais-lhe dar documentos que estão disponíveis online, são muito fáceis de obter, e o arquiteto vai fazer ainda uma revisão aos documentos que existem sobre o prédio. E provavelmente vai ter de visitar o prédio e entrar em cada apartamento, mas são visitas muito curtas, 5, 10 minutos, simplesmente para fazer algumas medições e verificar principalmente a questão da tipologia, ou seja, quantos quartos é que tem e as tais medições. Com essa informação, o arquiteto faz um pequeno relatório que entrega à Câmara responsável. No meu caso, da propriedade horizontal que eu vou assinar agora em outubro, foi a Câmara de Lisboa. E uma vez submetido o processo, esperamos, eu acho que neste caso foi 1 mês e meio, também foi uma altura má, porque foi a altura do verão, mas mesmo assim, num mês e meio, recebemos da Câmara uma taxa para pagar, dizer sim senhora, o seu projeto está aprovado, agora tem que pagar uma taxa que foram só 90 euros, e
pagada a taxa, eles emitem o que se chama a certidão da propriedade horizontal. Quando tu chegas a este ponto, tu já tens a parte mais complicada feita. E repara que eu não tive de fazer nada e tu não vais ter de fazer nada. Só vais ter de dar documentos e de pagar as faturas. Mais nada dos serviços que estão a fazer. Quando eu recebi essa informação do arquiteto, Filipa, está aqui a certidão, contactei a solicitadora com quem eu trabalho e disse, olha, já tenho a certidão, agora temos de marcar a escritura. E a solicitadora disse-me quando é que estava disponível, marcou a escritura e vamos tê-la agora no dia 10 de outubro. Este processo todo não exigiu quase tempo nenhum de mim, como te disse. E no teu caso também, em princípio, não vai exigir. Pode ser que seja preciso mais um documento ou outro. Mas é um processo relativamente fácil, rápido e não é caro. Este caso em Lisboa, para um prédio de 2 frações, mas eu acho que não faria diferença se fosse mais frações, só se fosse nos serviços do arquiteto, porque os registros e a escritura custam o mesmo, seja uma fração, 2 frações, 4 frações ou 5. Ficou por baixo dos 1.500 euros. Ficou exatamente por 1.430,50 euros. E isto é infinitamente menos do que aquilo que eu vou ganhar se eu quiser um dia vender uma destas frações, porque a diferença de preço entre eu vender as frações por frações ou vender o prédio inteiro é enorme. É a mesma teoria do bolo e das fatias, que eu te falei há bocado. E, mais uma vez, por isso é que eu prefiro comprar bolos. É uma estratégia mais inteligente. Se tu tiveres alguém na tua família, ou alguma vez tiveres visto um negócio em que havia esta questão da propriedade horizontal e tu não percebias, agora tu já sabes como é que se faz uma propriedade horizontal e o que é que ela é, claro, e quanto é que ela custa. Portanto, tens todas as informações que precisas para poderes poupar e ganhar muito mais quando fizeres os teus negócios de imobiliário ou quando alguém da tua família precisar de ajuda, porque é muito comum em Portugal, principalmente prédios antigos, muitas famílias têm um prédiozinho e o facto de não haver uma propriedade horizontal feita vai fazer com que provavelmente, e principalmente quando os prédios são de mais de uma pessoa, que acontece quando vão passando de geração em geração, que ele seja vendido por um preço pior, porque vai ser vendido inteiro. E é sempre mais interessante vender por fatias o bolo do que vender o bolo inteiro. E se tu quiseres esta informação por escrito, todo o passo a passo, aqui embaixo deste link, só tens de carregar, chegas ao meu site e descarregas a informação. Obrigada e vemos em breve.